Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso, né? Hoje, bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo nesse momento. Sejam todos bem-vindos também. Bom dia, Edu. Hoje ela é responsável pela transmissão de hoje. Agradecer muito a presença pela primeira vez aqui na casa, nossa querida irmã Samara Fernandes está aqui. Obrigado, Samara, por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Está ela, o esposo dela ali, seja bem-vindo. E o tema que ela vai falar conosco hoje é bênção do esquecimento, né? Às vezes as pessoas ainda têm algumas dúvidas, né? Por que a gente nasce e não lembra nada da vida anterior, né? Acredito que seja uma playlist do que ela vai nos dizer hoje, tá certo? Alguém vindo pela primeira vez? Então, sempre quem vem pela primeira vez, nós damos uma lembrança aqui da casa, sabe? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda. Mais alguém vindo pela primeira vez? Vocês também? Tem o Evangelho? Tá? Então tá bom. Então, sejam bem-vindos. Então, como sempre fazemos em nossos encontros, aqueles que desejarem vão fechar os nossos olhos, que a espiritualidade aqui presente pode auxiliar a nossa querida irmã Samara naquilo que ela veio nos trazer, auxiliá-la também no que ela vai trazer para nós e no nosso entendimento. Eu vou convidar meu irmão, meu amigo, Alexandre, ele vai falar a nossa prece inicial de hoje. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao Mestre Senhor Jesus e começar agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia reunidos, pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta de Terra, resgatando os nossos compromissos, agradecendo por tudo que Ele tem nos proporcionado. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros que cometemos conscientemente e inconscientemente. Pedimos perdão para que possamos viver nas graças do Mestre Senhor Jesus, com o coração limpo e praticando sempre o melhor. E pedimos a Ele que nos abençoe nessa manhã de estudo, para que possamos assimilar tudo aquilo que viemos aqui aprender e levar para o nosso dia a dia. Que assim seja. Obrigado, Alexandre. Então, Samara, fique à vontade. Bom dia a todos. Grande alegria. Para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. O nosso tema vai ser a bênção do esquecimento. E a bênção do esquecimento Obrigada, Jonas. Certo agora? Uma parte em que Judas, o Vitor lembrou de uma passagem em que Judas, e eu acho que todos nós vamos nos recordar, porque em algum momento vimos sobre isso, em que Judas vai até os soldados romanos e diz que vai entregar Jesus. E no momento que Judas faz isso, Judas ele não pensa que vai acontecer tudo aquilo que aconteceu com Jesus, porque Judas amava Jesus.
O que ele pensou é que ele ainda não compreendia que o reino de Deus não era aqui. E ele achava que Jesus iria convocar os exércitos e que iam tomar o poder e que assim o reino de paz seria estabelecido no mundo. E o que ele fez? Fez esse combinado com os soldados. Jesus já sabia o que se passaria. Ele tinha certeza, ele conhecia os seus discípulos. E ele chega e quando vê Judas, queria entregar Jesus com um beijo, como a gente sabe na história, ele vê Judas, ele pergunta: amigo, a que viestes? Ele sabia o que Judas estava fazendo ali naquele momento. Mas ele queria uma resposta, dando uma oportunidade para o nosso irmão Judas falar a verdade, mostrar o que estava sentindo. E nesse momento, meus irmãos, eu pergunto a todos vocês que respondam internamente, e eu me fiz essa pergunta também hoje de manhã: por que viestes? Por que viemos à Casa Assistencial Bezerra de Menezes hoje? Qual é a nossa busca? Porque aqui esse ambiente foi todo preparado pela espiritualidade. Antes mesmo de estarmos aqui. Sabiam quem estaria aqui, quais as necessidades de cada um. Muitos viemos em busca do estudo, da reflexão, do conhecimento. Outros buscaram a casa porque estão sentindo uma dor e não compreendem o motivo. São vários os aspectos, vários atendimentos que ocorrem quando estamos reunidos em nome de Jesus. Que possamos realmente ser ferramentas de Jesus na seara do bem. A espiritualidade sempre nos ampara, mas é necessário que façamos a nossa parte. E quando vamos trabalhar sobre o véu do esquecimento, que é tão importante nesse capítulo dos bem-aventurados os aflitos, não podemos pegar recortes, é como se fosse uma reportagem de 2 horas e aí passa só um pedacinho da mensagem. E aí a gente não compreende todo o contexto do esquecimento. Por que ele é uma bênção? Porque às vezes a gente pensa, seria muito mais fácil eu chegar e saber o que vai acontecer, o que eu deveria fazer para não errar. Kardec, com toda a sua sabedoria, nas perguntas principalmente, perguntou aos espíritos, lá na questão 392. Minha amiga Marlene está aqui, ela sabe que é muito importante o livro dos espíritos nas nossas questões, as perguntas. E Kardec pergunta, por que o espírito encarnado não lembra das recordações de uma vida passada? E os espíritos com muito amor nos respondem, porque isso poderia atrapalhar o homem. Não cabe ao homem saber de tudo, mas ele guarda em si as tendências. É possível nós percebermos as nossas tendências e o que fomos anteriormente, e a importância disso. Então os espíritos nos alertam. A lembrança poderia nos deixar deslumbrados ou atordoados. Então, vamos pegar a reportagem completa. Vamos tentar falar um pouco do capítulo inteiro. Se hoje estamos aqui, passando por muitas dificuldades, devemos compreender que se eu fiz tudo certo aqui, da hora que eu nasci até o momento exato, eu fiz tudo certo. E ainda assim parece que as coisas não vão para frente. Dores, sofrimentos, doenças, dificuldades financeiras. Eu devo sempre pensar, refletir. O Espiritismo é a fé raciocinada. Nos leva a raciocinar a respeito das coisas. Então, se eu fiz tudo certo e alguma coisa não está dando certo, eu só sofro, então eu devo lembrar que eu não sou um espírito criado hoje. Eu sou um espírito antigo. Eu já tive outras encarnações. Então, se não é de agora, eu devo relacionar a uma vida anterior. Então, olha só o que o Espiritismo nos traz. Nós sempre gostamos de lembrar que o Espiritismo, estudar o Espiritismo, conhecer o Espiritismo e vivenciar o Espiritismo é como se nós estivéssemos fazendo uma prova com o gabarito. Só que muitas vezes a nossa falta de atenção, na hora de transcrever para a prova verdadeira, fazemos alguma questão errada. Porque o Espiritismo nos traz os motivos dos sofrimentos e os motivos de sermos bem-aventurados. E quais os caminhos devemos seguir. Olha que importante. Importante isso para a nossa vida. Quando hoje saímos dos nossos lares para vir até aqui,
O motivo de cada um não deve ser somente cumprir um protocolo, saber um pouco mais. Deve ser, principalmente, o que sabemos a respeito dos ensinamentos de Jesus, descortinado pelo Espiritismo, e podemos aplicar na nossa vida. É como se entrássemos nesse salão e descobríssemos aonde que é o interruptor de luz. E se acabar a luz, um de nós vai saber aonde ligar essa luz. Chegarmos na escuridão com o conhecimento espírita não vai nos aliviar totalmente a dor, mas vai nos fazer entender o porquê estamos passando por aquilo. Olha que interessante, meus irmãos. Saber por que estamos passando por aquilo, pelas dificuldades, pelas provas e expiações, nos dá um conforto, saber que é passageiro. Então o Espiritismo vem e mata a morte. Olha só. Se olharmos ao nosso redor, e é sempre bom lembrarmos disso, e é uma coisa que a gente sempre chama atenção, se olharmos um para os outros e sendo muito otimista, nenhum de nós nesse salão vai viver mais do que 120 anos nesse corpo de carne. 120 anos, sendo muito otimista. Pensemos, se não vamos viver mais do que isso nesse corpo, o que acontece depois? Os espíritos nos dizem, somos espíritos imortais. Olha que interessante. Então a morte não existe. E se somos imortais, não começamos agora. Kardec, sempre bom lembrar da inteligência do nosso codificador, ele classifica os mundos para termos um pouco de entendimento de como acontece essa progressão. Tanto na classificação dos mundos, quanto na escala espírita, que também está lá para quem gostar de estudar bastante, lá na classificação dos espíritos, lá no livro dos espíritos, na questão 100. Fala a classificação dos espíritos. E olha só, Kardec ele classifica, segundo a espiritualidade, os mundos em 5. O mundo primitivo, e o mundo primitivo é onde se vive pelo instinto ainda. Depois ele coloca o mundo de provas e expiações, que é a Terra. Olha só, 5. Nós estamos muito próximo do começo, do instinto ainda. Onde o mal predomina. A Terra é um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Depois temos o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, nós ainda vamos passar por expiações, por sofrimentos, mas já estamos mais fortalecidos para escolhermos o bem. E a gente sabe que nós estamos no momento de transição. Olha que interessante o momento que nós estamos hoje encarnados. Transição, passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Temos os mundos ditosos, aí o bem predomina. Olha que maravilhoso. E temos os mundos celestes, aí é o espírito puro. E não vai ficar na ociosidade, vai trabalhar pelo bem geral. Sabendo disso, que temos esses 5 mundos e que estamos no mundo de provas e expiações, os espíritos, meus irmãos, classificam a Terra como um hotel, uma péssima hospedaria, é esse o termo. Péssima hospedaria, a gente gosta daqui, né? Se Jesus chegasse ali e falasse, vamos mudar de mundo, a gente falava, não, deixa a gente aqui mais um pouquinho. É da nossa natureza, porque somos ainda espíritos imperfeitos. E como somos espíritos imperfeitos, ainda gostamos de muitas coisas que não são as ideais. Por exemplo, vou falar uma coisa bem simples. Eu sei que tomar Coca-Cola todo dia faz mal, mas eu ainda gosto de tomar Coca-Cola todo dia. Um exemplo simples. Imaginem as coisas verdadeiras do mundo que a gente ainda faz, que a gente ainda erra. Se pensarmos do início do berço até agora, tem coisas, atitudes que nós já tomamos na vida que nos envergonhamos, que gostaríamos de esquecer, de deixar de lado. Mudamos do nosso nascimento até agora, já evoluímos, tem erros que não cometemos mais, tem uns que ainda persistem conosco, mas ainda nos envergonhamos. Por isso que o véu do esquecimento é tão importante. O planeta de provas e expiações, que é o que nós estamos, ele serve para nós expiarmos as faltas, os nossos erros. Porque aí também, meus irmãos, nós precisamos lembrar de uma certeza absoluta. Cada um de nós temos que ter essa certeza. Deus
é bom e justo. Deus, sendo bom e justo, sabe o que nós aprendemos através do Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus? Que não existe céu e inferno. Se nós errarmos, por pior que seja o erro, nós não vamos ficar eternamente queimando no fogo do inferno. Olha que coisa. O inferno e o céu foram por água abaixo. São estados de consciência em que temos a oportunidade, pelo amor de Deus, de nos recuperarmos. Porque imaginemos, vamos colocar uma mãe, e os pais que nos perdoem nesse momento. Uma mãe fez tudo certo, desencarnou e foi para o céu. Está lá no céu. O filho, com a desencarnação da mãe, se revolta, faz umas escolhas errôneas, falha com a lei de Deus, também desencarna. Mas como errou, como fez coisas erradas, vai para o inferno. Essa mãe, nesse céu, vai ficar feliz, sabendo que o filho está lá eternamente no inferno? Jamais. E aí nós vemos a bondade e a justiça de Deus. Nos dá novas oportunidades. Então, olha só, acabou a morte, temos reencarnações, temos um tempo na espiritualidade, não viemos aqui despreparados. Ah, eu esqueci, seria mais fácil. Não, nós temos aqui dentro da nossa consciência a lei de Deus. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrito a lei de Deus? Kardec pergunta. Já que era para cumprir essa lei, tinha que estar escrito em algum lugar e tinha que ser acessível para todos. E aí a espiritualidade responde na nossa consciência. Hoje, na condição que estamos, já sabemos quando fazemos um mal. Já temos essa capacidade. Sabemos que se formos lá e matarmos o irmão, estamos ferindo a lei de Deus. Se roubamos, se falamos maledicência, estamos ferindo a lei de Deus. Olha a importância do conhecimento. Já temos isso. Porque Deus não ia escolher um ou outro para ter o conhecimento. Deus é justo. E lembrando dessa justiça que Ele nos permite através da reencarnação, seria justo um filho que acabou de nascer em uma família, já nasce doente, morre em tenra idade, e o outro de uma outra família nasce com saúde e tem a plenitude da vida. Deus seria, no mínimo, parcial. Escolheu uma família para ficar bem e a outra não, para passar sofrimento. Então, é para isso que serve o véu do esquecimento. Para nós não nos lembrarmos de tudo que nós fizemos de errado, principalmente, e termos uma nova chance. Olha que bonito, nova chance. Porque vamos receber no nosso seio familiar, na nossa comunidade, nos meios em que estamos inseridos, aqueles espíritos que temos que reparar. Nós não ouvimos já várias histórias de filhos que rejeitam a mãe logo no começo? Não querem amamentar, têm aversão à mãe. Nós não vemos isso? Irmãos que se odeiam, que não conseguem conviver, criados ali pelo mesmo pai, pela mesma mãe, da mesma maneira. Casais que se reúnem e têm muita dificuldade de convivência. A ingratidão de alguns filhos. Por que será? Mecanismos da providência divina. Se não conseguimos amar o outro como irmão ainda, recebemos na nossa família os desafetos, muitas vezes, para amarmos. Porque uma família, quando recebe o filho pequenininho, tem muito amor por ele. Não lembra que foi um algoz no passado. Vai se dedicar para amar, para ensinar, para fazer o melhor para aquele espírito. Se ele lembrasse, muitas vezes, poderia se afastar. Na nossa vida, e olha só como é
inteligente esse mecanismo. Na nossa vida, quando tratamos sobre o perdão, temos facilidade em perdoar? É simples perdoar? Existem várias mensagens repetidas sobre o perdão que a espiritualidade vem trazendo para nós. Por quê? Porque ainda temos muita dificuldade em perdoar. E aí, se recebêssemos com toda a ficha corrida da pessoa, teríamos essa dificuldade. Mas assim, pensamos só no lado de enxergar o outro como o algoz. Mas e quando nós somos aqueles que feriu? Estamos nessas condições. Muitas vezes, nós somos o algoz do outro. Nós que erramos, que ferimos, que levamos o outro ao suicídio, à drogadição, ao alcoolismo, às viciações. Imaginemos nessa situação. Nascer já com carimbo, esse foi um assassino. Não muito distante de nós. No sistema carcerário, no sistema penitenciário, quando sai, quando a pessoa já foi lá, já cumpriu a sua pena e sai, tentando nova oportunidade, já temos dificuldades. Temos dificuldades em aceitar um ex-presidiário conosco, em algumas situações. Se arrependeu, modificou-se. Todos temos essa possibilidade, fomos criados para modificarmos até chegar à perfeição. Olha aí, como é necessário esse véu de esquecimento para termos essa possibilidade de um recomeço. Só que assim, meus irmãos, não precisamos nos revoltarmos com Deus por esse mecanismo. Do mesmo jeito que sabemos que Deus é bom, sabemos que Ele é justo. Então, se recebemos no nosso lar, no nosso convívio, desafetos, é para o nosso bem. Por isso a importância de não desistirmos de seguir no caminho do bem. Fazer um exercício de todos os dias, entender que estamos aqui de passagem. Lembra dos 120 anos? Se estamos de passagem, teremos outras reencarnações. Se ainda estamos no segundo mundo classificado, teremos outras possibilidades. Mas devemos aproveitar essa ao máximo, da hora que acordamos à hora que vamos dormir. Santo Agostinho nos ensina a fazer essa reflexão de como foi o nosso dia. Ou ao deitarmos ou ao nos levantar. O que eu busco? O que eu farei hoje? Aonde eu ainda erro? Qual a minha tendência? Observando as nossas tendências, vamos saber mais ou menos o que fomos no passado. O nosso orgulho exaltado, a nossa questão como a violência aflorada, os vícios, todo tipo de vício. Devemos observar, porque é ali que temos que trabalhar. É nesse momento. Então, refletimos. Através dos mecanismos de Jesus, de Deus, o que podemos fazer para nos melhorarmos? Conta uma história sobre o Chico Xavier, em que um vizinho estava muito revoltado. E ele chega até a casa do Chico Xavier e pergunta assim: Chico, Deus não é justo não. Porque eu vejo você, da hora que acorda, da hora que vai dormir, fazendo bem. E você está aí, doente, é pobre. E eu também, do mesmo jeito, vendo o almoço para comprar a janta. Isso não é justo, nós só fazemos o bem. Olha o nosso vizinho lá da esquina. Não é uma boa pessoa, não é uma boa pessoa. Engana os outros e tem uma vida boa. Diz que Chico estava varrendo nesse momento enquanto ele estava lá conversando. E aí Chico olha e fala: pois é, nós estamos colhendo. E ele
está plantando. Olha só. Estamos aqui colhendo e plantando, colhendo e plantando. Diante da nossa colheita, temos que ter paciência, perseverança para não falharmos. Porque é a nossa oportunidade de uma boa construção para a nossa próxima encarnação. Nunca seremos desamparados. Não seremos. Na dor de uma separação de alguém que a gente ama, por uma morte prematura, um acidente, alguma coisa do tipo, vamos sentir. É natural, vamos sentir saudade. Naturalmente. Mas o que devemos entender? Separação momentânea. O corpo não ia ficar mais tanto tempo mesmo. Em algum momento, todo mundo sabe que nascemos, morremos e renascemos quantas vezes forem necessárias. Olha a importância desse conhecimento para acalentar o nosso coração. A certeza da vida futura que Jesus nos falava e o Espiritismo vem e descortina, nos dá esse alento, essa certeza dessa bondade de Deus. E aí, muitas vezes nos revoltamos aqui. E vamos querer tirar satisfação com quem nos fere. Não fazemos isso? Tão natural ainda do nosso momento de espíritos imperfeitos, e isso não pode ser uma muleta porque estamos em construção, mas ainda somos imperfeitos. Queremos cobrar do outro que nos ofendeu. E aí esquecemos que podemos plantar ali uma dificuldade para depois. Do mesmo jeito que em algum momento, em uma vida anterior, fizemos isso. E hoje, no caminho, estávamos escutando uma palestra e um olhar diferenciado sobre a lei de Moisés me chamou muita atenção. Moisés trouxe a lei do olho por olho, dente por dente. Jesus vem e traz a lei do amor. Olha só. Lá, quando fala do olho por olho, dente por dente, fala da questão de equilíbrio, não é? Causa e efeito. Se você vem e arranca meu olho, eu vou arrancar teu olho. No sentido figurado seria isso. Mas em momento algum, dentro desses ensinamentos, de olho por olho, dente por dente, fala que você realmente tem que ir lá e furar o olho do outro. Porque sabe quem que dá conta de toda a lei? Esse sistema, esse mecanismo de reencarnação. Então eu não preciso ir cobrar do outro. Se mataram alguém da minha família, eu não preciso ir lá e matar alguém da família da outra pessoa. Esse não é o caminho. Feriu a lei de Deus, tudo será resolvido. Porque quando falamos que Deus é bom e justo, a justiça dele não te impõe nada do que você não fez. Nada. Você tem livre-arbítrio. Você escolhe. Você pode não lembrar, mas você escolhe como você vai viver. Você escolhe o que você vai passar. Então, hoje aqui, mesmo sem lembrar de nada da nossa vida anterior, temos que ter uma certeza. No mundo de provas e expiações, existe ainda injustiça. É natural, porque é uma injustiça tirar a vida do outro. Mas não existe injustiçado. Olha que coisa. Não existe injustiçado. Passamos exatamente por aquilo que precisamos passar para expiar, para não falharmos de novo. Só que ele é justo, mas ele é bom. E aí nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha quantas chances vamos tendo. Então, eu fiz uma coisa muito, mas muito ruim em uma vida anterior. Então aqui eu vou ter que passar por muita miséria, muitas... Você pode fazer um trabalho com amor. Não é que não vem a conta vem. Dizem os espíritos que por menor que seja a falha, teremos que reparar.
mas podemos amenizar. Podemos amenizar. E de todo o entendimento que tiramos dos ensinamentos de Jesus, sabe o que pode ser um bálsamo? Não é nem não passar por aquilo, é compreender. Compreender que para chegar em uma outra cidade eu vou passar por estradas que muitas vezes podem ter buracos. É compreender que aquela dor, aquela situação em que eu estou vivenciando que me machuca, é passageira. Vai passar. Temos no livro Céu e Inferno, e é uma obra maravilhosa, que os espíritos nos trazem situações de vivências para nos orientar. Olha só como Kardec fez de uma maneira que fosse prática para a nossa vida. Ele traz lá espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritas suicidas, espíritos criminosos, espíritos arrependidos. Por que ele traz dessa maneira? O espírito vem da comunicação e ele conta, olha, na minha vida encarnado, eu segui por esses caminhos. Desencarnei, o meu passamento foi dessa maneira. Fiquei esse tempo na espiritualidade, passei por certas dificuldades, ou passei por certas situações de alegria. Terei nova oportunidade. Olha só o gabarito aí, de sabermos como nos portar aqui. Nesse caminho que temos, nesse tempo que temos, nesse corpo de carne, que uma hora vai ficar, mas o nosso espírito vai continuar. Aí eu tenho que lembrar, todos os dias, que tudo que eu fizer de bom me pertence. Tudo que eu aprendi nas vidas anteriores veio comigo, nada ficou perdido. Todas as minhas aptidões, o meu conhecimento, ficou ali. E se estiver adormecido, quando eu precisar, ele aflora. Mas eu trago também todas as mazelas para corrigir. E aí eu chego na espiritualidade, quando eu desencarno, e eu tenho a possibilidade de ver algumas encarnações anteriores. Nem todo espírito vai ver todas, ainda não estão preparados. Se o tempo nos permitir, vou contar uma história lá do Memória de um Suicida, em que fala sobre isso. Olha só, fugiu o pensamento. Estávamos falando a respeito das oportunidades e dos mecanismos, é isso, né? De vez em quando dá um branco na gente. É normal, mas a gente já está acostumado. Lembrando então que isso nunca nos abandona, é da bondade de Deus. E quando viemos hoje para refletirmos sobre os seus ensinamentos, tínhamos estudado sobre várias coisas em torno do esquecimento do passado e da bênção disso. E aí, em certo momento, durante os raciocínios, eu pensei, tem tantas informações que alguma coisa vai servir para alguém. E a gente pede auxílio para a espiritualidade amiga. Olha que coisa. Pedimos auxílio sempre. Em todos os momentos, quando vamos conversar com alguém ou falar sobre os ensinamentos de Jesus, pedimos auxílio. Por que temos essa possibilidade de pedir auxílio? Porque sabemos que em nenhum momento seremos desamparados quando estivermos seguindo os ensinamentos de Jesus. Em nenhum momento. Nem nos momentos de carregar os pesos da encarnação. Lá no livro Céu e Inferno, tem um espírito que nos chama muita atenção. E ele diz o seguinte, ele está na categoria de espíritos felizes. E ele nos traz uma informação. Ele passou uma vida, uma encarnação de sofrimento. Ele trabalhava com pessoas difíceis, mas na casa dele ele encontrava paz. Aquele ambiente da casa era o seu refúgio. Mas ele passava por muitas dificuldades, muitas provações, inclusive de saúde. E nunca se desestabilizou, nunca seguiu um caminho errado. Sempre tratou o irmão como um irmão, como Jesus ensinou. Até que em certo momento da vida as pessoas foram cedendo e entendendo o espírito amoroso que ele era. Só que daí questionavam. Muitos de nós já fez essa pergunta. Por que a pessoa está passando por tanta provação, se é tão boa? Quantos de nós já fizemos essa pergunta?
Nossa, está passando por tanta dificuldade, só faz o bem. Acontece conosco. E aí, quando ele desencarna, e ele desencarna novo, ele desencarna com 56 anos, e ele chega na espiritualidade, e ele é recebido por espíritos também familiares, e é passado algumas encarnações anteriores para ele ter noção do porquê ele passou por aquela dificuldade. Ele nos conta e ele nos instrui. Ele diz assim: olha, na última encarnação eu consegui vencer os desafios, consegui superar o meu orgulho, superar a minha parte que errava, com resignação. Mas eu tremo. Ele diz assim, isso me chama muita atenção. Eu tremo só de pensar que eu pudesse ter falhado. Porque se eu tivesse falhado, era mais uma encarnação em que eu andei só um pouquinho. E hoje eu estou aqui venturoso. E eu posso auxiliar os meus familiares com intuições. Fico muito feliz quando eles recebem essas intuições e seguem. E fico muito triste quando não seguem. Porque sei também das dificuldades que podem acontecer. Os percalços dos caminhos. Olha que interessante. E nós? Será que estamos nos preparando todos os dias para recebermos esse auxílio da espiritualidade? Dos amigos, do nosso anjo da guarda? Lá no Evangelho, nos diz a respeito dos nossos anjos da guarda. Diz que o nosso anjo da guarda é sempre um espírito superior. E esse superior, nosso anjo da guarda, não é que ele é um acima só da gente. Não, ele é superior lá na classificação que comentamos no Livro dos Espíritos, da questão 100 em diante. Ele é um espírito superior. Ele já tem todo o conhecimento para nos auxiliar. Aí depois nós temos os nossos espíritos familiares. Lá no Evangelho vai explicando os espíritos que estão prontos para nos ajudar, os mais interligados a nós. Os familiares entendem o que estamos passando. São só um pouquinho mais esclarecidos porque não tem mais o corpo carnal. Então a visão amplia. Mas o nosso anjo de guarda é um espírito superior. E aí, chamamos a atenção para recorrermos ao nosso espírito superior, ao nosso anjo de guarda. Nos momentos em que nos falta coragem para enfrentar as dificuldades. Um capítulo que fala de bem-aventurados os aflitos tem uma intenção. A intenção maior disso é acalmar o nosso coração. Então, quando viemos nos reunir aqui, nesse ambiente preparado, sabemos a quantidade que estamos de encarnados, temos aqui conosco muitos espíritos desencarnados também. Alguns que vieram para ouvir também. Porque é necessário. Porque não é porque desencarnamos que sabemos de tudo, que não temos as dificuldades, que viramos anjos. Sabemos disso, o Espiritismo nos mostra. E precisamos nos esclarecer. Tanto no corpo de carne, quanto enquanto espírito. Então, quando desencarnamos e temos acesso a essas nossas reencarnações anteriores, nos programamos. Só não os espíritos endurecidos, porque esses ainda estão endurecidos. Aí muitas vezes são impostas o que vão passar aqui. Mas acredito que nós já não estamos tão endurecidos. Quando desencarnamos, quando morremos o corpo de carne e vamos para a espiritualidade, e já temos acesso às nossas vivências anteriores, que são nossas, os progressos que nós conseguimos fazer, e se tivermos algumas falhas também, nessa espiritualidade, um grupo de amigos, de espíritos benfeitores, vai nos ajudar a reprogramar a nossa próxima reencarnação. O nosso planejamento reencarnatório. Então não fomos jogados aqui sem destino, sem objetivo.
Ah, esquece e vai. Não, fomos preparados muitas vezes por muitos anos na espiritualidade. Fomos preparados para vencer. E aí, esse nosso espírito superior, que nos guarda, nosso anjo da guarda, ele torce muito para o nosso êxito aqui. Ele torce muito, nos ajuda, nos auxilia. Só que a bondade de Deus nos dá uma coisa, que chama livre-arbítrio. E aí esse espírito se afasta quando nós não queremos a ajuda ou auxílio dele. Por isso que foi tão dito orai e vigiai. Não foi à toa. Devemos sim estar em constante vigilância, porque o mundo de provas e expiações predomina o mal ainda. E predominando o mal, as tentações acontecem. E muitas vezes queremos fazer parte do mundo e fazemos as piores escolhas. Consequência para a próxima. Olha a inteligência de Deus. Inteligência suprema. Nos prepara lá, vem aqui e aplica. Repara, tem dívida? Trabalha e paga. E agora eu lembrei o raciocínio que eu perdi naquele momento. Quando estudamos para vir aqui e colocamos um monte de coisa na nossa cabeça e cada um de nós faz isso, sabemos e podemos pedir para a espiritualidade nos ajudar. Porque vai ter alguma coisa aqui. Tem algum conhecimento em algum lugar para ser tirado. Quando vamos fazer uma prova para um concurso, se estudamos, a gente pode pedir assim, ó Senhor, me ajuda que caia aquilo que eu estudei, hein? Mas tenho que tirar. Agora, se a gente deita e não faz nada, que Deus nos ajude, vai ajudar como? Se a gente não fez a nossa parte. Não estudei para a prova. Não tem como ser auxiliado se eu não fizer a minha parte, se nós não fizermos a nossa parte. Então, temos a bagagem, temos o estudo, temos o conhecimento. Porque somos um só, encarnado ou desencarnado, somos um. E lá na espiritualidade, fomos municiados desses ensinamentos para passar pelas dificuldades. Sabemos aonde dói e aonde vai doer. Mas precisamos nos fortalecer. E agora não podemos dizer que não sabíamos. Jesus falou. Nos ensinou. Em épocas anteriores, quando poderíamos ficar reunidos falando em nome de Jesus, falando dos ensinamentos espíritas, com essa facilidade que temos? Ali na entrada da casa, vários livros. A espiritualidade trabalha por todos os lados. Na escrita, na fala, no exemplo. Não só aqui, não só no meio espírita. Em todos os ambientes. Somos todos irmãos? Deus é único. Lembrando que sempre vamos perceber as nossas tendências, as boas e as ruins, é importantíssimo que não façamos vista grossa. E vamos trabalhar nisso. Não vamos deixar para depois. Precisamos enfrentar o que temos que enfrentar agora. Uma vez coloquei um exemplo, e não sei se ficou bem entendido, vou tentar novamente colocar esse exemplo. Quando a gente financia um apartamento, uma casa, 30 anos para pagar. Uma dívida quase que eterna, né? 30 anos lá, todo mês meu pagamento vem, eu vou e pago uma prestação. Chegou em dezembro, e depois eu vou explicar a analogia. Chegou em dezembro, eu tenho meu 13º. Só que o meu patrão está muito bem. E ele me manda um 13º assim, ó, gigante. Eu vou conseguir quitar aquele apartamento de 30 anos em dezembro, com o meu 13º. Aí o meu próximo pagamento de janeiro vai vir livrinho. Eu posso escolher o que eu vou fazer com ele. Vamos deixar esse apartamento quitado aqui do lado. E agora vamos para o sofrimento.
Pegamos uma encarnação e estamos sofrendo. E não estou entendendo por que estou sofrendo. Mas, na verdade, eu estou pagando tudo aquilo que eu fiz de errado. Se eu vou ter inúmeras encarnações, o que é essa? Relacionada à eternidade, à imortalidade. E aí, eu quitei. Essa encarnação é meu dezembro. Essa encarnação é a minha oportunidade de quitar as minhas dívidas. Porque assim, lá no Livro dos Espíritos também pergunta, quantas vezes eu vou ter que reencarnar? E não é igual para mim, para o Jonas, para o Gilson, para a Marlene, não é igual. Porque nós temos o livre-arbítrio, os passos, a caminhada é individual. Então eu posso sim conseguir nessa encarnação evoluir muito, muito mesmo. Então nós estamos na nossa vez, olha só, bem na época de transição planetária, que não começou agora, mas que está em continuidade. Eu estou no momento de fazer mudanças essenciais para a minha vida. Então se a dor está grande, se a vontade de desistir está grande, se aquela dificuldade me consome, parece que eu estou sozinho no mundo, lembra, o tempo todo, Deus é amoroso, Deus é justo, Deus não desampara. Eu vou passar por isso. Eu vou passar. Se eu viver os 120 anos e passar no sofrimento, eu sei que eu vou ter outra oportunidade. Agora, se eu me revoltar, se eu largar a mão de Deus, eu vou agravar meu sofrimento. E aí não estou dizendo que é para a gente ficar sofrendo, não. Porque a gente pode trabalhar no amor. Porque quando a gente está fazendo o trabalho no amor, e o trabalho no amor que eu digo é a minha relação familiar, a relação no meu grupo de estudo, a relação com as pessoas que convivem comigo, a minha relação com o trato com o outro no comércio, com as crianças, com os animais. São essas relações. Ninguém está pedindo uma missão enorme. É fazer a nossa parte. É isso que é o trabalho no bem. É eu estar disponível para o irmão quando ele quer falar. Às vezes ele só quer falar, ele não quer um julgamento. Ele não quer uma cardecada na cabeça. Ele precisa ser ouvido. É esse o bom senso de fazer a nossa parte. Quando eu vejo que tem gente que está sofrendo, eu olho o meu sofrimento e vejo, não é tão grande assim. Eu posso, mesmo sofrendo, eu posso ajudar aquele. E aí tem um que vem e me ajuda. Olha que encadeamento. Como Deus é amoroso. Então nós precisamos nos fortalecer nesse sentimento de amor de Deus, de Jesus. Jesus que veio, que é o nosso governador espiritual, mas que ele veio não só falar. Quando ele esteve aqui no corpo de carne, ele não veio só falar. Ele veio exemplificar, inclusive com Judas. Inclusive com Judas. No livro Coração e Vida, de Maria Dolores, Espírito Maria Dolores, escrito por Chico Xavier, tem uma parte em que toca sobre Judas. E é muito interessante, quando a gente diz que Jesus, que nós não estamos só, e que Jesus não veio só falar. Ele veio dizer, é possível. E por que que o perdão é tão essencial para a nossa evolução? Nesse livro, Maria Dolores relata que no ato da crucificação, e ali a gente está falando de perdão, Jesus não sente uma dor física. Não. Ele olha para todos que estão ali e diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Olha só, a dor dele é saber que nós iríamos sofrer por estar tomando aquela atitude. Ele não estava com dor pessoal. Jesus é um espírito puro. Mas era a dor de saber que a gente ainda não tinha compreendido a lei do amor. Mas ali ele faz essa situação de que Deus nos perdoe, faz esse pedido. E quando ele deixa o corpo de carne, ele fica 3 dias nas zonas umbralinas, que é onde o nosso irmão Judas estava. Porque Judas, de imediato, se arrependeu. Judas se arrependeu.
Ele viu que o desfecho não foi da maneira que ele queria. Judas, no arrependimento, tomou uma atitude que nós devemos sempre trabalhar em nós. O auto-perdão. Judas não tinha com ele construído o auto-perdão. Ele errou e ele recorreu ao suicídio. Agravou o sofrimento. Porque aí ele estava com duas dores. A dor do arrependimento e não matou a dor, porque o espírito continua vivo, né? Ficou nas zonas umbralinas em loucura. O mestre, assim que deixa o corpo de carne, já sabia da situação de Judas, foi lá. Abraçar e acolher Judas, que no momento inicial não reconhece o nosso mestre Jesus. Estava em estado de choque, estado de loucura. Jesus o pega no colo e diz: meu irmão, tem muito trabalho ainda. Tem muito trabalho, se acalma. Você terá novas oportunidades. É assim que acontece conosco. Teremos novas oportunidades. Olha que demonstração de amor, de bondade, de trabalhar o perdão. Jesus fez isso, faz o tempo todo. Mas fez isso para que todos pudessem ver. Nosso exemplo maior. Como estamos no nosso final, eu gostaria muito de contar uma história sobre o nosso entendimento a respeito das coisas que nos acontecem, sem saber o que fomos em outras vidas. E aí nos revoltamos em alguns momentos. É uma história que está lá no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral, pelo espírito Camilo Castelo Branco. A nossa narração vai em torno de Ademar Ferrari. Ademar Ferrari teve uma vida em que ele foi banqueiro, trabalhava num banco. Trabalhador, correto, tinha uma família que o amparava, uma situação tranquila. Encontrou um grande amor, estava noivo dela. De repente, em certa consulta que se sentiu mal, descobriu um câncer na garganta. E esse tratamento desse câncer ia ter um custo muito caro. Era um tratamento caro. Ele não tinha condição na época, mesmo tendo um serviço constituído. Mas ele tinha muito acesso a dinheiro, porque ele trabalhava no banco. Lembra que nós somos colocados a diversas tentações? E ele pensa, eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer meu tratamento e depois eu vou trabalhar bastante e vou pagar. A intenção dele era devolver o dinheiro no banco. E ele subtrai a quantia necessária para fazer esse tratamento. Mas é descoberto. Ele foi descoberto e foi preso. Agravou a situação dele ainda em vida, por uma atitude impensada. Ficou preso. No começo, a noiva o visitava. O pai nunca o abandonou. Nunca. O pai também o visitava. Todas as vezes que foram possíveis. A noiva, em determinado momento, viu que a história ia ficar por muito tempo ali ainda, o abandonou. Naquele momento de dificuldade, ele passando por doença, dentro de uma penitenciária, foi abandonado por essa noiva. Ele entra em desespero. O pai tenta consolá-lo todos os dias, reza muito por ele, mas ele recorre também ao suicídio. Por isso que está lá no livro Memórias de um Suicida. Diante dessa atitude, passa tempos nas zonas umbralinas. Mas lembra, Deus é bom e justo, não existe inferno eterno, são estados de consciência, e no momento certo ele é acolhido e começa o seu aprendizado, enquanto espírito fora do corpo de carne. Começa. Mas sempre dentro dele tinha aquela sensação, eu fui injustiçado. Deus não foi certo comigo. Eu não merecia passar por isso. Essa doença, no momento em que eu estava tão bem, a questão do roubo, eu não merecia. Mas ele ainda não estava fortalecido para ter acesso às encarnações anteriores. Mas em dado momento,
a espiritualidade, percebendo que ao acessar ele ia entender, ia evoluir, ele foi chamado pelo seu mentor espiritual, junto com os espíritos superiores, para ter acesso à encarnação anterior. E na encarnação anterior dele, ele havia sido um feitor de escravos. E ele trazia escravos. Mas ele não fazia só o transporte, ele era muito violento. Ele judiava, ele maltratava esses escravos. E ele enriqueceu, comprou uma fazenda, encheu de escravos e continuou com esse comércio, maltratando as pessoas. Junto com o dinheiro, os vícios também chegaram. Em determinado momento, uma moça que acabava de entrar na adolescência, escrava também, ele vai e abusa dessa moça. Ela entrou em desespero. E também recorre ao suicídio. Sofrimento, vergonha, tristeza. O pai dessa moça, também escravo, vai até ele. E gostaria de saber o porquê que ele fez aquilo com a filha dele. Eles sempre trabalharam, sempre serviram da maneira como era posta. Por que ele fez aquilo? Tanta maldade com o ser humano. E ele, enraivecido com a situação, chama os seus capatazes, pede para colocar uma espada na brasa, e ele vai e queima a garganta do pai da moça. Não o mata, mas queima a garganta do pai dela. Quando ele tem acesso a toda essa informação, ele cai em choro. Ele se desespera. Ele agradece a Deus, porque o que ele passou foi leve diante do que ele fez. Ele agradece imensamente. Agora vem uma outra parte da história que nos emociona muito. Ele diz: venha conhecer o teu pai. O pai dele se apresenta como pai da última encarnação, o pai do Amadeu, o pai do bancário. Em determinado momento ele mostra verdadeiramente quem ele foi na encarnação em que ele era o capataz, em que ele era o feitor. Aquele era o pai da moça, que decidiu perdoá-lo quando estava na espiritualidade, decidiu reencarnar e recebê-lo como filho, amá-lo e não desampará-lo. Então, meus irmãos, o que essa história nos ensina? A importância de entendermos que Deus é bom e justo. O fardo vai ser sempre leve, sempre poderemos carregá-lo. Jesus não nos abandona. Passamos por aquilo que temos que passar. E com o entendimento fica mais fácil. Que possamos nos movimentar na seara do bem. Que Jesus possa estar com cada um de nós. E por isso que o esquecimento é uma bênção. Que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus e aplicar na nossa vida para quando a luz estiver apagada, sabermos aonde fica o interruptor para acendermos a luz diante das trevas. Nesse momento, então, vamos serenar o nosso coração para passarmos a nossa prece final. Senhor Jesus, amado Mestre, nosso irmão, companheiro, queremos agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse domingo, reunidos em Teu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que preparou o nosso ambiente, preparou os nossos corações para a Tua mensagem. Senhor Jesus, que possamos nos fortalecer no bem. Quando as dificuldades estiverem batendo a nossa porta, que possamos lembrar que também estão de passagem, que sejamos firmes, resignados, que possamos ter o seu auxílio, estarmos em sintonia com os bons espíritos. Nos fortaleça para a nossa semana que se inicia, mas principalmente para a nossa caminhada, aqui encarnados, nesse corpo de carne.
Agradecemos ao anjo da guarda de cada um de nós que estamos aqui, que nos auxiliou para que viéssemos em segurança até esse momento. E que possamos retornar aos nossos lares, amparados pelas espiritualidades dos bons amigos. Muito obrigado, Senhor, por essa nobre oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Obrigado, Samara. Pode chegar aqui, Samara, por favor. Como a gente faz todos os nossos encontros, aos domingos, o palestrante vem pela casa pela primeira vez, ao casa da Samara, vai receber uma lembrancinha aqui da casa. Eu vou convidar a nossa irmã, a Jéssica, para falar a entrega dessa lembrança. Oh, meu Deus, muito obrigada. Foi uma alegria estarmos juntos hoje, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. A nós todos. Certo, coração cheio de alegria. Obrigada. Bacana, né, pessoal? A doutrina espírita ela é maravilhosa por causa disso. Ela, né, nos mostra o que estamos fazendo, da onde a gente veio, o que estamos fazendo e para onde nós vamos. Depende única e exclusivamente de nós, né? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para falar sobre o que vocês ouviram hoje? Aproveita que a Samara está aqui que ela responde. Não? Então você pode aplicar a prova, todo mundo entendeu. A gente está com o gabarito. Legal, né, pessoal? Bom, os recados de hoje eu vou passar bem rapidinho, né? Primeiramente, em nome da diretoria da casa, agradecer sobre as vendas das batatas, sucesso total, tá? Hoje é o último dia, daqui a pouco eu vou estar lá, eu e a esposa e a família, né? Vamos estar lá hoje a batata. Mas já agradecemos aqui antecipadamente, em nome da diretoria da casa, o sucesso, mais uma vez, das batatas, que ajuda na parte financeira aqui da casa. Muito obrigado a todos que participaram. Temos na casa os nossos grupos de iniciantes, né? Sou da segunda, quarta e sábado, né? Aqueles que tiverem interesse de participar, ou alguém da família, algum conhecido que queira conhecer mais sobre a doutrina espírita, entrar num grupo de iniciantes, só procurar a secretaria da casa aqui, toda semana, das 2 até as 6 da tarde, a Cláudia está ali, e aí ela encaminha para um grupo para quem estiver iniciando. Também temos um grupo na casa, agora dia 8, dia 6 ou dia 8 de abril, foi dia 8, né? Foi o primeiro dia de um grupo que chama Grupo do Luto. Tá? Por que foi criado esse grupo? Muitas vezes, quando a gente perde algum ente querido, algum amigo, enfim, alguém que a gente adora, que a gente conhece, que a gente gosta muito, quando essa pessoa desencarna, há um sofrimento que faz parte da nossa vida, né? Então, muitas vezes a pessoa fica ali um período meio, né, triste, né? Quer desabafar com alguém, mas não encontra essa pessoa. Então, a Casa Assistencial Bezerra de Menezes criou um grupo para isso. Tá? Então, se alguém tiver, alguém que queira passando por esse momento, que queira desabafar, que queira ali, não tem nada a ver com religião, tá? Ninguém está ali para chamar você para ser espírita, é só um grupo de apoio naquele momento de tristeza. Tá? Então, se alguém tiver interesse, tiver conhecimento, também procura a casa. Isso às quarta-feiras, não sei se é toda semana ou é toda semana, Du? Toda quarta, das 8 às 9h30. Isso, então, aí o Du faz parte do grupo, então, não sabia, pensei que estava, mas tudo bem, mas está valendo. Então, todas as quarta-feiras, das 8 às 9h30 da noite, tem esse grupo que se reúne aqui na casa, tá ok? Tem o grupo da terceira idade, né, o grupo dos idosos, que é o grupo Recomeçar, então, se encontram todos as quinta-feiras, tá? Então, se alguém também da família, que tiver algum idoso ali, o pessoal da terceira idade, que queira participar, é um grupo maravilhoso, tá? Tem, acho que não me engano, são 30 pessoas que está agora, começou um grupo bem pequeno e já está com 30 pessoas, então se alguém tiver interesse, que queira participar desse grupo, também só procurar a Secretaria da Casa durante a semana. E nesse grupo Recomeçar, eles estão ensaiando um coralzinho, sabe? E aí, assim, no futuro bem próximo aí, a abertura dos trabalhos, que é aos domingos,
vai ser feito por esse grupo, sabe? Não sei quantas pessoas vai ser, porque estão em fase de ensaio ainda. Então, assim que eles falar, estamos liberados, vamos começar, a gente vai avisar o pessoal da casa aqui, que então a nossa abertura aos domingos vai ser feita por esse coral, ok? Eu tinha comentado com vocês a respeito de um filme espírita chamado Advogados de Deus, tá? Que foi lançado nos cinemas agora dia 16. Só que eu não sei por que cargas d'água, o motivo, que algumas cidades do Paraná não foram beneficiadas com esse filme. Maringá, Londrina, se não me engano, acho que só está passando em Curitiba, sabe? Então, infelizmente, né? Mas assim que chegar em Maringá aqui, eu tenho no meu grupo lá a Cinética, né, que é a responsável que fez a filmagem toda, né? Eles informam os membros do grupo. Então, assim que eu ficar sabendo quando vai passar aqui em Maringá, eu vou estar avisando a todos vocês, tá ok? Eu agradeço a presença de todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Muito obrigado, Du, pela transmissão de hoje. Tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a todos, e o passe está liberado. Mais uma vez, obrigado, Samara, pela presença. Vai ser convidada mais vezes. Eu que agradeço, viu?